Saúda todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Vamos cantar um hino e fazer uma breve meditação da palavra de Deus. Se você talvez deseja que Deus fale contigo, talvez seja hoje o dia. Amém? Ninguém se esconde da presença de Deus, esteja onde estiver, Ele vê, sempre debaixo das águas, procurar se esconder. Não adianta nada, tudo Deus vê. Deus está vendo como chama de fogo. O que estás fazendo? Escondido entre o povo, não se pode esconder da presença de Deus, porque dos altos céus tudo há de ver, sempre as grandes nuvens procurar se esconder, tudo será inútil, porque tudo Deus vê. Sempre as grandes rochas procurar se esconder, seu olhar como tochas estão sempre a te ver. Deus está vendo como chamas de fogo. O que estás fazendo? Escondido entre o povo, não se pode esconder da presença de Deus, porque dos altos céus Ele sempre te vê. Deus é incomparável em justiça e saber, todo de todas as coisas, Senhor de nosso ser. Você pode esconder, é do homem carnal, mesmo assim Deus revela ao espiritual. Deus está vendo como chama de fogo. O que estás fazendo? Escondido entre o povo, não se pode esconder na presença de Deus, porque dos altos céus tudo Deus vê. Glória a Deus. Olhamos uma passagem bem conhecida de todos os cristãos. Salmo de número 139, expressão do próprio Davi.
Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos, cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conhece. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim as tuas mãos. Tal ciência para mim é maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás, e se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali também estás. E se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guardará, e a tua destra me susterá. De certo, se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre da minha mãe. E eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, a minha alma sabe muito bem. E os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. E os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formada, quando nem ainda uma delas havia. Glória a Deus. O texto em si, ele já relata uma realidade que nós dispensaria todo comentário. Mas parece que o que mais atinge a humanidade é a existência de Deus sobre toda a criação, mas principalmente sobre a vida individual de cada um. Não fomos criados nessa ótica divina, não fomos criados nesse pensamento, nesse temor a Deus, nesse cuidado. E por mais incrível que seja, o andar na presença de Deus não é uma escravidão, não é um laço, não é uma presa, mas é uma libertação. É um estado de graça diante do Todo-Poderoso. Eu sei, como disse o apóstolo Paulo, eu sei, ou melhor, Jó, eu sei em quem eu tenho crido. Apóstolo Paulo também fala isso. Não mais sou eu que vivo, mas ele vive em mim. Então, andar na presença de Deus, isso se torna maravilhoso. Mas nem todos os dias, todas as horas, todos os minutos da nossa vida nós temos essa consciência. Parece que de repente nós estamos em outro mundo, em outra atmosfera, em outro espaço, em outra dimensão de vida, pela qual parece que a existência de Deus é neutra. Principalmente como estamos passando por uma terrível enfermidade, um problema sério na família, uma doença, um acidente, uma perda de um familiar, um câncer, um tumor maligno. Parece que Deus sumiu, desapareceu. Mas a Bíblia Sagrada conta algumas passagens que Deus surpreende os seus servos, ou as suas servas, seus filhos, a sua criatura, o Criador na presença da criatura, o Todo-Poderoso, na presença de um homem falível. O próprio Davi,
Deus surpreende ele já na sua meninice, quando ele era um jovem, quando Deus manda Samuel ir na casa de Jessé, seu pai, para ungí-lo como rei. E Deus adverte o sacerdote: olha, não olha para a aparência do homem. Depois eu vou chegar lá nessa parte. Mas porque o homem olha para a aparência, mas eu olho para o coração. E nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, conforme em Hebreus capítulo 12, deixamos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corremos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para quem? Para Jesus, autor e consumador da fé. Davi, ele estava no deserto, estava cuidando das ovelhas, não tinha testemunha. Os seus irmãos eram contra ele porque ele era um filho bastardo de uma segunda, terceira ou quarta mulher, talvez do seu pai. Não era originário, o irmão legítimo dos seus irmãos. E por ainda era ruivo, quer dizer, de uma natureza totalmente contrária aos olhos dos filhos de Israel. Mas agora é esse que Deus chama. É esse que Deus fala com Samuel. É esse que Deus manda ungir. Meu querido irmão, não importa a aparência do teu físico. São os mais estrambelhados, são os mais desajeitados, são os mais... Olha o que aconteceu com Saul, um homem de alta estatura, diz que era belo, formoso entre todos os varões de Israel. Mas seu coração não era reto perante Deus. Depois eu vou falar sobre esse negócio. E agora chama Davi a ungido rei. Volta para a sua atividade normal. Parece que nada muda na sua afeição. E Davi é constituído rei sobre Israel. Mas deixa eu contar para você. O orgulho tomou conta do seu coração, a vaidade, a arrogância. Fugiu o temor de Deus da sua vida. Deu uma olhada e assumiu a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, pensou que podia fazer o que queria fazer e pecou perante os olhos de Deus. Parece que estava toda a trama preparada para nunca ninguém descobrir. Os filhos de Israel viviam uma vida normal, os soldados lá no campo de batalha, ganhando a batalha, e ele tramando contra o servo de Deus, Urias. Agora Deus revela para o seu profeta, para o seu servo Natã: desce à casa de Davi, vai até lá, conversa com ele. Eu colocarei as minhas palavras nos teus lábios, da tua mente. Eu não preciso me preocupar com aquilo que hei de falar, como Jesus falou para os seus discípulos: vocês não devem se preocupar com o que haveis de falar quando vos apresentares perante os reis e governadores, perante os príncipes da terra, porque não sois vós que falareis, mas o meu Espírito falará por vós. Natã chegou, entrou na casa de Davi, Davi recepcionou, fez um almoço gostoso. Quando estava no auge da conversa, Natã começa a conversar uma conversa bem por longe, bem sutil, bem agradável, que tocou a sensibilidade de Davi, contando a história daquele senhor rico, que chegou um amigo e ele tinha milhares de ovelhas no seu pasto, mas ele deixou a ovelha no seu pasto e foi lá na casa do vizinho e tragou a única ovelha que o vizinho tinha para oferecer em sacrifício ou em oferta ou um almoço para o seu amigo. O que você acha desse cidadão, ó Davi? Entrou uma indignação, porque ele nem imaginava que Deus estava com o seu olhar voltado para a sua vida física, moral, espiritual, financeira, todo sentido, principalmente moral. Olha, esse homem é você. Ainda ele pergunta: o que devemos fazer contra esse homem? Olha, que ele pague quadruplicadamente, conforme está a lei lá em Levíticos.
É restituição quadruplicado. Mas esse homem é você. E Davi pagou, meus queridos irmãos, com a morte dos seus 4 filhos. Porque saiu a sentença da sua boca. Aí ele ficou conhecendo quem é Deus. Aí ele sabe com quem ele está lidando. Às vezes nós fizemos coisas, irmãos, que aos nossos olhos é vergonhoso. Imagina aos olhos daquele que nos rodeia. Daqueles que nos observam. E temos que ter o cuidado. A mesma coisa aconteceu com Acã. Josué mandou os guerreiros a destruir a cidade de... uma cidade vizinha ali de Jericó, na redondeza, esqueci o nome da cidade, de Aí. Manda poucos soldados, porque lá Deus já fez a vitória nos muros de Jericó, derrubou tudo. Destruiu, tomamos aquela grande cidade, uma potência. Agora uma cidade aí, que é um vilarejo, não tem muro, não tem cerca, não tem nada, só chega lá e dominar a cidade. Só que eles não sabiam que ali no meio do exército tinha alguém que já tinha escondido lá de Jericó uma capa babilônica, uma cunha de ouro e umas moedas de prata, alguma coisa ali que não era para ser... Era para ser destruído, tudo deixado lá. Não trazer nada. Não troca a glória de Jeová com as coisas desse mundo, não negocia com Satanás. E agora os filhos de Israel foram para o campo de batalha. Escapou-se uma meia dúzia ali estraçalhado, vieram trazer a notícia para Josué. Olha, os soldados foram tombados, os homens vieram como marimbondo em cima de nós. E se nós não fugíssemos, nós pagávamos pela vida. Mas tivemos que fugir para trazer a vitória, porque senão trazia a desgraça, senão não escapava ninguém. E o Josué foi para a oração, foi para o joelho. O que está acontecendo, Senhor? Com a tua igreja, com o teu povo, com o teu rebanho, com teus filhos, com os soldados, com os valentes, com os pais de família? E Deus responde para Josué: anátema há no vosso meio, maldição. O que eu vou fazer, Senhor? Tu não viu, mas eu vi. Coloca os anciões, os pais de família, na minha presença e pedem para que eles glorifiquem o meu nome. E vão passando ancião por ancião, pai de família por pai de família. Glorifica a Deus, Joãozinho. Oh, glória a Deus, aleluia. A minha alma está alegre. Você cantava até um corinho, outro disse, oh, glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Mas chegou na presença de Acã, mudeceu. Não tinha alegria na alma, não podia glorificar a Deus. A condenação estava dentro dele. Tinha escondido uma capa babilônica. Tinha escondido uma cunha de ouro. Não era do agrado de Deus. Não olheis para o mundo, nem as coisas que no mundo há. Não troca as coisas do mundo por as coisas de Deus. Se Deus te colocou na frente do trabalho, diante de um ministério, te deu um dom, seja lá, tem uma participação na igreja, não abandone por nada. Em nome de Jesus, eu lhe peço. Você pode pagar o preço muito caro. Não sabia Davi, não sabia Acã, que os olhos do Senhor estão voltados sobre toda a terra. Provérbio no capítulo 15 e o versículo 3, se não me foge a mente, que os olhos do Senhor estão sobre os bons e os maus. Assim aconteceu com Geazi também, o servo de Eliseu. Vem o soldado sírio, é dado testemunho pela menina. Ah, se o meu senhor vai lá na terra de Israel, ali tem um homem de Deus, ali tem um profeta. Ele vai orar e vai se purificar da sua lepra. E diz a palavra de Deus que veio o homem de Deus na casa de Eliseu. E Eliseu mandou Geazi e diz, olha, nem se apresentou, porque o homem de Deus não precisa se apresentar. Não precisa estar aí com essas vestimentas de Deus que me perdoe, não quero murmurar contra ninguém, é Deus que julga. Eu já cometi vários erros, está murmurando. Eles vão pagar um preço, não importa. Conheço alguns aí,
estão escondidos por trás de uma indumentária aí. Deixa quieto. Eliseu, homem de Deus, disse para Geazi, vai lá, disse para o sírio, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e ele será curado da lepra. O poder estava na palavra do homem de Deus e na obediência, na submissão daquilo que o profeta falou. Geazi foi e falou. E ele foi. E quando chegou lá na beira do Rio Jordão, diz a palavra de Deus que encontrou as águas turvas. Ele disse, eu não vou tomar banho aqui nessas águas turvas, porque lá em Albano e Farfar, na minha terra tem águas limpas. Por que eu vou me sujeitar? Mas alguns dos seus súditos que estavam ali disseram, meu rei, se ele pedisse alguma coisa muito difícil para ti, ó rei, você não faria? Ah, por certo faria. Então, o que custa mergulhar 7 vezes? Mas o problema não estava na água. O problema estava nas suas vestes da vaidade e do orgulho, porque era um general. A minha posição, meu Deus do céu, ninguém toca. Eu já ouvi essa expressão, não toca no ungido de Deus, porque senão, ai, 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 ai. Quando está errado, meu irmão, está errado. Não entra por esse caminho, entra pelo caminho da humilhação. E agora diz a Bíblia que ele mergulhou. E na 7ª vez ficou são, a sua pele ficou purificada. Ele voltou para retribuir para o homem de Deus aquilo que ele trouxe nos seus jumentos. A Bíblia não relata o que tinha naqueles jumentos, mas eram coisas preciosas, vestes, moedas de prata, um tesouro que estava ali. Mas o homem de Deus não quis. Não, eu não negocio o dom que há em mim por coisas materiais. Oh, meus queridos irmãos, não fique por aí para ganhar o teu cachezinho para cantar ou para pregar, que eu conheci muita gente que foram derrotados por causa disso. Usando o dom de Deus para ganhar dinheiro em cima dos púlpitos. E por infelicidade nossa, a igreja entrou por esse caminho. Ai, quanto é o teu cachê? Deixa quieto. Você sabe do que eu estou falando. Mas o homem de Deus diz, não troco. Que Deus me deu, não troco por nada nesse mundo. Pode me oferecer o mundo inteiro. É o que o diabo ofereceu para Jesus. Te dou o reino do mundo inteiro, se perante mim prostrares. Queria a fama. Jesus disse, para trás, Satanás, adorarás só ao Senhor teu Deus, só a Ele prestarás culto. E o homem foi embora, indignado, mas foi. Mas Geazi, que estava com o coração nas coisas materiais, mas o meu Senhor, meu Deus do céu, nós aqui nessa cabana comendo camelo e gafanhoto gafanhoto e mel silvestre, uma cacinha aqui, outra cacinha lá, e agora vem isso ali, ele, não, deu uma escondidinha, foi lá e falou, chegou alguém lá em casa e o meu senhor pediu que você desse alguma coisinha para ele que está no teu coração. Ele entregou lá um monte de coisa, foi lá e escondeu também, espertinho. De repente Eliseu chamou Geazi, ô Geazi, por onde estava, menino? Não sei, meu senhor. Eu não fui ao lugar. Não, querido. Não faça isso não, meu amor. Porventura o meu espírito não foi contigo quando fosse lá pedir aquelas migalhas para o Ciro? Agora a lepra que estava nele vai em ti. Tem muita gente leprosa em cima do púlpito ou escondido em casa. Que Deus que tenha misericórdia. Porque tentando trocar a glória de Deus com as coisas materiais. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu vou encurtar a mensagem, podia ir muito mais longe, mas vou deixar. Deus já tem falado com você. E quando eu prego para mim também. Porque o Senhor nos corrige. A palavra é uma espada de 2 gumes. Agora me veio um versículo na palavra de Deus.
Em Isaías capítulo 66, se não me falha a mente. 66 de Isaías. Quando a gente quer encontrar ligeiro, não acha. 66, o versículo 1 e o 2. Deus disse assim, procura na tua casa e leia e presta bem atenção. O céu é meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés, ou os cabelos dos meus pés, em alguma tradução. Que casa edificareis para mim, visto que eu criei todas as coisas? E qual é o lugar do meu descanso? Qual é o lugar da minha habitação? Mas eis para quem eu olharei. Olha os olhares de Deus. Mas eis para quem eu olharei. Para o pobre de espírito, o contrito de coração, aquele que treme da minha palavra. Jesus falou no capítulo 5 de Mateus, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O próprio salmista Davi diz, no Salmo 51, e o versículo 17, se não falha a mente, que um contrito, um quebrantado e um contrito de espírito não desprezará, ó Deus. Então o segredo, meus queridos irmãos, é nós se apresentar diante de Deus, arrependidos dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas omissões, daquilo que nós omitimos diante do Senhor. O pastor não precisa bater na porta da tua casa, nem da minha. Se eu estou em comunhão com Deus, se eu estou pedindo a misericórdia de Deus, se eu estou diante do meu Senhor, me apresento diante dos servos de Deus, não preciso me esconder. Eu posso me esconder do meu pastor, eu posso me esconder da minha esposa, eu posso me esconder dos meus filhos, posso me esconder da igreja, mas diante do Senhor ninguém se esconde. Não fique na tua casa, meu querido irmão, escondido. Em nome de Jesus eu lhe peço hoje, porque um dia as trombetas soarão, e os que estiverem ligados com o Senhor, os contritos, abatidos de espírito, você está triste, procure conversar com o obreiro, com o teu pastor, com tua esposa, com alguém que você ama, e diga: eu estou machucado, estou triste. Peça uma oração, peça para ser ungido, peça perdão a Deus, porque o Senhor está olhando para ti. Se o teu coração está contrito, está machucado, está ferido, não fique em casa, em nome de Jesus eu lhe peço. Te apresenta diante do Todo-Poderoso. Olha para quem eu olharei: para o quebrantado, para o contrito, para o machucado, para o ferido. Para esse eu olharei. Eli, o sacerdote, disse para Ana: vai para casa curar o teu povo, sou embriagada. O que estás fazendo aqui? Não sou embriagada, ela dizia. Eu sou uma cansada, uma atribulada de espírito, uma amargurada. Eu estou pedindo para Deus. Então vai cuidar do teu porre e Deus conceda o desejo do teu coração. E essa palavra ela pegou para ela. Deus vai conceder o desejo do teu coração. Tão somente creia no Senhor. Confia nele, te apresenta diante do Senhor. Abacuque, no capítulo 2, ele disse assim: sobre a minha guarda eu me colocarei, ou estarei, e vigiarei, e eu vou ouvir a quem falar comigo, e o que eu vou dizer para os outros, quando esse alguém falar comigo, qual é a resposta que eu vou dar? E ele se coloca diante de Deus, ele está indignado, porque ele via que o povo de Israel estava cometendo adultério, o pecado da prostituição, da idolatria, e não queria servir a Deus. E agora Deus vai usar um ímpio para bater nos seus filhos. Ele disse: não, está errado, Senhor. Um Deus justo e maravilhoso usa de outro meio para corrigir o teu povo. Irmãos, às vezes na igreja nós vemos coisas que só Deus sabe de todas as coisas. Muitas vezes o ímpio precisa se levantar contra o servo de Deus.
Não, não é assim. Mas agora ele disse, não, eu quero uma resposta de Deus, eu vou me colocar sobre a minha guarda. E vou vigiar, e vou estar agindo atento para ouvir a voz de Deus. E o que ele vai falar comigo, e o que eu vou falar quando alguém me perguntar. E agora Deus fala com Abacuque. Abacuque, eu vou falar contigo, escreve com letras bem grandes. E coloca nos umbrais da porta, para quem passa correndo, possa ler e continua correndo mais rápido ainda para contar para os outros aquilo que ele leu. Porque as coisas vão ser muito tremendas. Vai acontecer. E ele começa a contar, a escrever, alertar os filhos de Israel sobre o pecado que estavam cometendo, virando as costas para Deus. Meu querido irmão, não vire as costas para o Senhor. Que Deus nos ilumine, nos dá graça, nos dê unção, sabedoria, perseverança, cuidado. Dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Cura a minha ferida. Cura a minha ferida, Senhor. Não quero continuar assim. O Senhor conhece o teu coração, meu irmão e minha irmã. O Senhor conhece o teu coração. E Deus vai te dar vitória. Se apresenta diante do Senhor. Hoje, procura a igreja. Não fica em casa. E o Senhor vai te recompensar. O que você pedir sozinho para o teu Deus, Deus vai te recompensar em público. Para a glória de Jeová, deixa essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.